Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja e nós vamos começar o estudo bíblico de hoje. Mas antes de nós continuarmos dando sequência nos nossos estudos, eu quero fazer uma oração pedindo a ajuda, a bênção e a iluminação do Espírito Santo para o estudo que teremos e para o tempo que nós passamos juntos. Por favor, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, sustentador e cuidador das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos nossos trabalhos, pelos nossos afazeres e pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa nessa noite, para estudarmos a Tua palavra, para crescermos em graça e conhecimento diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois nós precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe o estudo bíblico de hoje, o panorama bíblico, que nós possamos entender o estudo, nós possamos conhecer a Tua palavra, crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos. Ilumina-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, para que o estudo de hoje fique claro na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, e que haja em nós disposição para praticarmos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar o nosso panorama bíblico dessa terça-feira, 21 de julho de 2020. Deixa eu falar novamente essas informações, você já sabe, mas eu já as trouxe, mas não custa repetir. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Panorama do Antigo Testamento. Ele tem 39 livros, 929 capítulos, 23.146 versículos e corresponde a 78,13% da Bíblia. O AT, ou o Antigo Testamento, está dividido em 5 partes. Hoje eu mudei o slide e trouxe uma imagem diferente. Você pode ver aí nessa imagem, nesse slide, um resumo com os nomes de todos os livros do Antigo Testamento. Então você tem Pentateuco, que nós estamos estudando, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os livros históricos, que são 12, os livros poéticos, 5, os profetas maiores, 5 e os profetas menores, 12. Então aqui nós temos nesse slide um resumo dos 39 livros do Antigo Testamento. Nós estamos estudando a primeira das 5 partes, essa parte que está em laranja, o Pentateuco. Hoje nós vamos estudar o panorama bíblico do livro de Deuteronômio. Então esse é o nosso assunto nessa noite, Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, Moisés expõe as leis para a vida em Canaã. Você vê aí uma imagem de um homem idoso, de barba branca, com um cajado na mão, com as 2 tábuas da lei na sua mão. E aqui essa imagem faz muito sentido, porque Moisés já era bem idoso nessa época. Então você tem aí uma imagem de Moisés, ele vai expor as leis para a vida do povo que vai entrar na terra de Canaã. Propósito do livro: Moisés ia preparar o povo para entrar na terra prometida. E sabendo que o seu tempo chegara ao fim, Moisés dirige-se à nova geração do povo, eleito numa série de discursos, relembrando a história passada de Israel e exortando-a a crer no Senhor como seu único Deus e a ser-lhe fiel, pois somente em seu libertador a nação encontraria segurança
e prosperidade na terra que estava para possuir. Então você tem aqui, em linhas gerais, o propósito do livro. Moisés está chegando ao final da sua vida e ele vai ensinar ao povo, ele vai mostrar as leis para aquela segunda geração que estava às portas da terra prometida, a terra de Canaã. Então ele vai ensinar a palavra de Deus para eles. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes, como nós temos feito sempre. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. Terceira, esboço do livro. Então, basicamente, é isso que nós vamos falar nessa hora que nós passaremos juntos estudando a palavra de Deus. Vocês já devem ter observado que a terceira parte é a parte em que nós mais demoramos, é a parte em que nós tratamos do livro propriamente dito. Eu tento trazer um esboço geral, um conteúdo geral do livro, mas geralmente a terceira parte é a mais longa, a maior, em que nós falamos do livro propriamente dito. Então, vamos ver aí as 3 partes. Primeira parte, conteúdo do livro. O 5º livro da Bíblia e o último do Pentateuco. Então, hoje nós vamos encerrar a primeira parte das 5 do Antigo Testamento, estudando o 5º livro, que é o livro de Deuteronômio. O título é do grego e quer dizer segunda lei, ou melhor, repetição da lei. Irmãos, eu deixei essa expressão destacada em amarelo, ela faz todo sentido. O nome Deuteronômio literalmente significa segunda lei ou repetição da lei. Agora, talvez você esteja se perguntando por que foi necessário que Moisés repetisse a lei. Só para que nós entendamos e fique bem claro, a primeira vez que ele deu a lei foi no livro do Êxodo, para a primeira geração que saiu do Egito. Aquela geração que ficou, aquele povo que ficou aproximadamente 430 anos escravizado no Egito. Só que aquela geração, ela pereceu, ela morreu no deserto. Nós já estudamos no livro de Números, ou dos Números, em que aquele povo ficou rodando cerca de 40 anos no deserto, e quem vai entrar na terra prometida, na verdade, é a segunda geração. São os filhos daqueles que saíram do Egito. E nós lembramos muito bem da história de Josué e Calebe. Josué com a sua família e Calebe também, que eles deram um relatório positivo, diferente dos 10 espias que geraram incredulidade no coração do povo. Então, para deixar muito claro, lá em Êxodo nós temos a lei explicada pela primeira vez. E aqui em Deuteronômio nós temos ela explicada pela segunda vez. Depois de muito tempo, de muitos anos, cerca de 40 anos depois, Moisés vai repeti-la para a segunda geração que estava no Egito. Dito isso, sigamos em frente. No Êxodo, Levítico e Números, as leis foram dadas conforme a necessidade da ocasião a um povo acampado no deserto. Em Deuteronômio, essas leis foram repetidas, olha o que eu acabei de dizer, a uma nova geração que ia brevemente morar em casas, vilas e cidades. Então, eu gostaria que você gravasse essas 2 expressões aí. Repetição da lei em amarelo e o que eu deixei sublinhado, nova geração. Moisés vai repetir a lei porque ele não está falando mais com as mesmas pessoas, mas com a nova geração que brevemente iria entrar na terra prometida. Moisés havia cumprido a sua missão. Conduziu Israel do Egito às fronteiras de Canaã. O livro de Deuteronômio inteiro é como a última palavra de um pai à vigília de morte, cheio de fervor e amor aos seus filhos indisciplinados,
prestes a entrarem na terra prometida. Curioso essa expressão aqui em amarelo, última palavra. Veja, olha a diferença, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê rapidamente e nem percebe os detalhes. O livro de Números, que foi o nosso estudo da semana passada, foi escrito durante um período de 40 anos. O livro de Deuteronômio foi escrito num período de 40 dias, no máximo 40 dias. Então, olha a diferença, a gente lê Números e nós contamos semana passada a história de 40 anos. Hoje, tudo que nós vamos falar aqui, Moisés falou em cerca de 40 dias. E eu tenho 60 minutos para contar tudo que ele falou em 40 dias. Então, o livro é como se fosse uma última palavra de um pai que está prestes a morrer. Esse pai está cheio de fervor e amor pelos seus filhos indisciplinados, prestes a entrarem na terra prometida. Estes discursos de Moisés à nação de Israel são considerados como obras-primas da literatura bíblica. Olha que interessante esse versículo. Diz o último capítulo do livro a respeito dele. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34, 7. 120 anos. Aliás, eu não sei se você já parou para prestar atenção num detalhe, que Moisés viveu 120 anos e a vida dele foi dividida em 3 períodos de 40 anos. Até os 40 anos de idade ele viveu no Egito, sendo criado pela filha de Faraó. Dos 40 aos 80 ele viveu no deserto de Midian, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho de quem viria a ser o seu sogro depois, Jetro. Então, dos 40 aos 80, no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro. E dos 80 aos 120, ele ficou no deserto novamente, agora conduzindo o povo de Israel rumo à terra prometida. E aí nós chegamos nessa conta que eu deixei sublinhada aí, 120 anos. Então, 3 períodos de 40 anos. Até os primeiros 40 no Egito, o segundo período de 40 com o seu sogro Jetro e o terceiro período com o povo de Israel no deserto. Foi o que nós vimos na semana passada no livro de Números. Então, aqui ele está nos últimos dias da sua vida. Sigamos em frente aqui. E esses discursos mostram que tanto a mente como o físico mantinham seu pleno vigor. Eu fico impressionado porque já pensou, alguém que tem 120 anos de idade é alguém que tem vigor, o seu físico ainda está bom, o seu vigor ainda está bom, e o texto diz, eu deixei em amarelo aí, o texto diz que os seus olhos não se escureceram, 120 anos de idade. Eu fico morrendo de dó de Moisés porque depois de tanta luta, Deus não o deixou entrar na terra prometida. A gente vai ver que ele não vai entrar. Quem vai entrar e conduzir, a gente conhece a história, é Josué. Autor. O autor é Moisés. Veja aí, por favor, capítulo 1, versículos 1 e 5. Aliás, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe todo o estudo conosco. Capítulo 1, versículos 1 e 5 diz assim, sobre a autoria. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Agora veja versículo 5, 1:5. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo 2 pontos. Então, nós vemos aqui a autoria. Tema. O tema numa palavra, se nós fôssemos resumir, a palavra é obediência. Penso eu que a palavra obediência resume todo o livro de Deuteronômio. Veja comigo capítulo 10, por favor, versículos 12 e 13. Nós
percebemos claramente o tema do livro, que é obediência. 10:12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Versículo 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Então, você percebe que o tema é obediência. Essa segunda geração, que estava prestes a entrar na terra prometida, deveria obedecer a Deus, aos seus mandamentos. O título em negrito aí é bem sugestivo, né? Acima do versículo 12, exortação à obediência. Jesus em Deuteronômio, isso aqui é interessante. Nós temos dito que Jesus aparece nos 66 livros da Bíblia. Às vezes de uma maneira mais clara, outras vezes nem tão clara assim, está um pouco velado. Mas em Deuteronômio, ele, Jesus, é o nosso profeta em Moisés. Veja aí, por favor, capítulo 18, eu gostaria que você acompanhasse. 18, de 15 a 19, ele é o nosso profeta em Moisés. 18:15 diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, Jesus é o nosso profeta em Moisés. Isso aparece no versículo 15 e é repetido no versículo 18. Agora, veja que interessante, ainda sobre Jesus em Deuteronômio, o apóstolo Pedro cita esse texto no Novo Testamento. E ele vai deixar muito claro, se nós não vemos Jesus claramente aqui, Pedro vai fazer uma citação lá em Atos 3, versículos 22 e 23, e eu trouxe o versículo para os irmãos. O texto lá, o discurso de Pedro no templo, Atos 3, versículos 22 a 23, o apóstolo Pedro vai dizer que esse profeta é Jesus. Veja só. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Impressionante. Pedro está fazendo o seu discurso lá em Atos 3, e veja no versículo 22, que eu deixei a palavra Moisés sublinhada, ele diz: disse na verdade Moisés, e o que ele vai dizer a seguir é exatamente Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 19, Pedro diz: Jesus é esse profeta anunciado por Moisés nas páginas do Antigo Testamento. Então, está claro para nós, Jesus em Deuteronômio, ele é o nosso profeta em Moisés. Segunda parte, informações gerais. Gênero literário. Deuteronômio pertence ao Pentateuco ou livros da lei. É o quinto de 5 livros. Número de capítulos do livro, 34. Número de versículos, 958. Capítulo principal, 5. Por que é o principal? Lá nós temos a repetição dos 10 mandamentos. Então esse é o capítulo principal. Veja que os 10 mandamentos já haviam sido ensinados lá em
Êxodo, capítulo 20. Por que Moisés os repete? Porque ele está ensinando para uma nova geração, os filhos daquela primeira geração que pereceram no deserto. Então, o capítulo principal é o 5, aonde Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Versículo principal, capítulo 10, versículos 12 e 13, que nós já lemos. Maior capítulo, 28, são 68 versículos, capítulo grande. Esse capítulo 28, é aquele capítulo que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Menor capítulo, 34, que na verdade é o último, são apenas 12 versículos. Terceira parte, esboço do livro. Nessa daqui a gente costuma demorar mais e a gente vai falando mais vagarosamente para que os irmãos tenham uma ideia geral do que trata o livro no seu todo. Vejamos então. Ele está dividido em 4 partes, sendo que dessas 4 partes nós temos 3 discursos, 3 grandes discursos pronunciados por Moisés. Lembrem-se do que eu falei agora há pouco. Lá em Números nós temos um período de aproximadamente 40 anos. E aqui em Deuteronômio nós temos um período de 40 dias. E nesses cerca de 40 dias, Moisés vai pronunciar 3 discursos. Veja só, a primeira parte, o primeiro discurso de Moisés, palavra-chave, lembrem-se do que Deus fez. Vai de 1:1 a 4:43. Segunda parte, o segundo discurso de Moisés, obedeçam a Deus, 4:44 a 26:19. Observem que é um discurso grande. Ele vai tomar a maior parte do livro, inclusive. Terceira parte, o terceiro discurso de Moisés. Escolham o que vocês querem. Capítulos 27 a 30. E a quarta parte, o final do ministério de Moisés. Capítulos 31 a 34. Então, nesse slide, eu consegui resumir para vocês, panoramicamente, todo o livro de Deuteronômio, os 34 capítulos. Então, nós vamos ver, percebam que o livro é feito em 3 discursos principais, e a partir do capítulo 31, nós temos a descrição do final do ministério de Moisés. Em cada discurso, nós vamos ver que tem uma ênfase, uma palavra principal. No primeiro discurso, a palavra principal é lembrança, aonde nós vemos escrito aí, lembrem-se do que Deus fez. Moisés vai se referir ao passado. Na segunda parte, no segundo discurso, a palavra-chave é obedeçam, que é a palavra-chave do livro, inclusive. Obedeçam, obediência é o que eles deveriam fazer. No terceiro discurso, a palavra é escolha. Escolha. Escolham o que vocês querem. E a gente vai ver lá no final, né? O que vocês querem? A vida ou a morte? Mas isso nós veremos mais adiante. Ok? Então, vamos ver aí as 4 partes mais detalhadamente. Vejamos essas 4 partes. Primeira, o primeiro discurso de Moisés. Lembrem-se do que Deus fez. 1:1 a 4:43. Vejamos os pontos da primeira parte. Número 1, introdução. Capítulo 1, versículos de 1 a 8. Isso aqui eu quero ler com vocês, o que eu deixei em amarelo aí. Por favor, veja a introdução do livro. Isso aqui vale a pena a gente ler. Capítulo 1, versículos de 1 a 8. Acompanhem na sua Bíblia, no seu celular, mas não deixe de acompanhar conosco. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel
Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias há, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, veja, então já se passaram 40 anos, e eles saíram do Egito. No primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos no Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Amém. Então, nós temos aqui a introdução do livro. 2. A nomeação de auxiliares. 1, de 9 a 18. É aquele episódio em que Jetro vai ver o trabalho pesado de Moisés. Isso está em Êxodo 18. E ele sugere para Moisés a criação ou a nomeação de auxiliares para ajudar Moisés na missão. 3. A lembrança do erro dos espias de Israel em Cádiz Barneia. Capítulo 1, versículos 19 a 46. Esse relato é aquele texto lá, está lá em Números 13, quando 12 espias são mandados por Moisés e 10 dão um relatório negativo e apenas 2 dão um relatório positivo. Então, isso aconteceu em Cádiz Barneia. Então, a primeira parte é: lembrem-se do que Deus fez. Então, Moisés está recontando o passado para o povo. 4. Israel atravessa Edom, Moabe e Amon. 2, de 1 a 23. 5. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. 2, de 24 a 37. 6. A vitória sobre Og, rei de Bazã. 3, de 1 a 11. 7. A distribuição de terras na Transjordânia para 2 tribos e meia. 3, de 12 a 22. Vocês se lembram que 2 tribos e meia, elas não queriam atravessar o Rio Jordão, elas queriam ficar desse lado de cá. Então já há uma espécie de distribuição de terras na Transjordânia. As tribos de Manassés, deixa eu ver aqui, melhor dizendo, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles ficam do lado de cá do Rio Jordão. 8. A recordação de que Moisés não entraria na terra prometida. 3, de 23 a 29. 9. Moisés exorta o povo à obediência. Então você tem um capítulo grande em que o tema principal é obediência. Eu quero ler esse trecho aqui, vale a pena? Deuteronômio 4, versículos de 1 a 8, nós vamos ver aí o tema da obediência presente no livro. 4:1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor
fez por causa de Baal Peor, pois a todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, e ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então, você percebe aqui, Moisés exorta o povo à obediência. Nós lemos até o versículo 8, mas a ênfase vai até o versículo 40. 10. A separação das 3 cidades de refúgio na Transjordânia. Capítulo 4, versículos 41 a 43. Essas cidades de refúgio serviam para abrigar o homicida, alguém que matou uma outra pessoa involuntariamente. Não foi de propósito, não foi arquitetado. Então, essas cidades de refúgio serviam para obrigar o homicida que matou alguém involuntariamente. Ele não planejou, não arquitetou. E essa cidade de refúgio também é um tipo de Cristo. Elas tinham que fugir até lá e ficariam livres, e a punição delas iria até a morte do sumo sacerdote. E não valia matar o sumo sacerdote antes. O sumo sacerdote tinha que morrer de morte natural. Era morte natural, não era morte matada, ok? Morte natural. Então eles ficavam lá até, se o sumo sacerdote vivesse muito tempo, coitado deles. Então a prisão deles também duraria muito tempo, ok? Desculpem aí a redundância em morte matada. Vamos em frente aqui. Segunda parte. O segundo discurso de Moisés. Palavra-chave: obedeçam a Deus. Obedeçam. Vai de 4:4 a 26:19. Irmãos, essa daqui, como eu falei, é a maior parte do livro. Obviamente, nós não temos condições de analisar tudo, mas eu quero trazer para os irmãos os tópicos, pelo menos os tópicos que estão presentes aqui. Mas guardem isso, de 4:4 a 26:19, uma palavra nós podemos resumir: obedeçam a Deus. Vejamos os pontos da segunda parte. Aqui tem bastante ponto. Deixa eu correr. 1. Introdução ao segundo discurso. 4, de 44 a 49. Eu quero ler esses versículos para os irmãos perceberem que o texto vai mudar um pouquinho de ênfase. No primeiro discurso, a palavra-chave é lembrança. Lembrem-se do que Deus fez, apontando para o passado. Agora obedeçam a Deus, apontando para o presente. Então veja, por favor, 4:44. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e todo o Arabá, além do Jordão, da banda do Oriente, até ao mar do Arabá,
pelas faldas de Pisga. Então você tem aí a introdução do segundo discurso, segundo e longo discurso. Deixa eu caminhar com vocês que ele é longo mesmo. 2. Os 10 mandamentos. Capítulo 5, versículos 1 a 21. Os 10 mandamentos que estão registrados, foram registrados pela primeira vez em Êxodo capítulo 20. 3. Israel pede que Moisés seja o mediador da lei de Deus. 5, de 22 a 33. 4. O grande mandamento, capítulo 6. Veja aí, capítulo 6, versículos de 1 a 9, nós temos o grande mandamento. 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente conhece bem essa palavra, esse capítulo, né? Especialmente o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecê-lo, servi-lo. Basicamente, obedeçam a Deus. 5. Exortações contra a infidelidade e as bênçãos da obediência. Capítulo 7. 6. Aprendendo as lições do deserto. Capítulo 8. 7. Recontando o incidente do bezerro de ouro. Vai de 9:1 a 10:11. Então, nós conhecemos essa história, está registrada em Êxodo, capítulo 32, quando o povo construiu o bezerro de ouro, e isso trouxe muito problema para o povo, para a nação. E Moisés vai recontar esse incidente. 8. Exortação à obediência. Vai de 10:12 a 11:32. Notem que eu deixei a palavra obediência sublinhada. Por quê? Porque essa é a ênfase do segundo discurso. Obedeçam a Deus. Então, a palavra obediência vai ser chave nessa longa segunda parte, ou segundo discurso. 9. O culto apropriado, capítulo 12. 10. Ameaças contra os falsos profetas e os idólatras, capítulo 13. 11. A proibição de mutilar o corpo, 14, versículos 1 e 2. 12. Os alimentos puros e impuros, 14, de 3 a 21. Esse mesmo texto, essa mesma passagem, está descrita lá em Levítico, capítulo 11, versículos 1 a 47. Lembrando que ele está recontando ou repetindo a lei para a nova geração que entrará na terra de Canaã. 13. Os dízimos ao Senhor, 14, de 22 a 29. 14. O ano do perdão das dívidas, 15, de 1 a 18. 15. Leis sobre o primogênito dos animais, 15, de 19 a 23. 16. As 3 festas dos judeus,
16, de 1 a 17. Vá folheando a sua Bíblia comigo, por favor. Você pode notar aí no capítulo 16, as 3 festas, a Páscoa, acima do versículo 9, o Pentecostes, e acima do versículo 13, os tabernáculos. 17. Deveres dos juízes e oficiais. 16, de 18 a 22. Aqui eu vou apenas citar os tópicos, porque são muitos. Como eu falei, o segundo discurso é o maior. Pega praticamente boa parte do livro, que é de 4:4 a 26:19. Então eu vou citar muito rapidamente. Você pode pausar o vídeo e ver com mais calma, se você assim desejar. 18. O castigo da idolatria. 17, de 1 a 7. 19. O julgamento de questões difíceis. 17, de 8 a 13. 20. A escolha e os deveres de um rei. 17, de 14 a 20. Isso aqui é curioso porque nós não estamos ainda nem no período dos juízes, e aqui é feito essa menção a respeito de um rei. E no futuro, Israel pediria um rei. E nós veremos em estudos futuros, quando nós falarmos sobre a monarquia em Israel. Aqui, em Deuteronômio 17, nós já temos uma palavra sobre a escolha e os deveres de um rei. 21. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. 18, de 1 a 8. 22. Advertência contra os feiticeiros e os adivinhos. 18, de 9 a 14. 23. A promessa do grande profeta. 18, de 15 a 22. Nós já lemos esse trecho, nós vimos a promessa desse profeta, que foi confirmada pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, em Atos 3, versículos 22 e 23, conforme lemos. 24. A proteção da vida, e aqui envolve alguns fatores. Por exemplo, cidades de refúgio, a necessidade de 2 testemunhas, sobre a guerra, a morte por autor desconhecido e a mulher prisioneira. Vai de 19:1 a 21:14. Então, você tem aí basicamente esse tópico fala sobre a proteção da vida. 25. O direito do primogênito. 21, de 15 a 17. 26. O castigo dos filhos desobedientes. 21, de 18 a 21. 27. Os cadáveres serão tirados do madeiro durante a noite. 21, de 22 e 23. É aquela passagem que vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso será usado no Novo Testamento. 28. Lei a respeito de um animal que se perdeu. 22, de 1 a 4. 29. Diversas leis. Veja só as leis aqui. Sobre roupa de homem e de mulher, sobre ave, casa, vinha, lavrar o solo com animais diferentes e roupas diferentes. 22, de 5 a 11. Veja que Deus é tão extraordinário que ele tem lei para ave. E era aquela passagem que alguém, se visse um ninho no caminho, não deveria mexer no ninho. Então, tem leis até sobre aves, sobre ninhos. Interessante que Deus pensa de fato em tudo. 30. A proteção da moralidade sexual. 22, de 12 a 30. 31, só para citar aqui, são 40 pontos aqui no segundo discurso, para vocês verem como ele é carregado. É por isso que eu estou apenas citando para vocês. 31, as pessoas excluídas das Assembleias Santas. 23, de 1 a 8. 32, a limpeza do acampamento. 23, de 9 a 14. 33, lei a respeito de fugitivos, prostituta e usura. 23,
de 15 a 20. 34. Lei a respeito de votos, 23, de 21 a 25. 35. Lei a respeito do divórcio, capítulo 24, versículos 1 a 4. Esse texto aqui ele é bastante importante e ele vai ser usado pelo Senhor Jesus lá no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 19, os fariseus chegam para conversar com Jesus sobre divórcio e Jesus vai citar esse texto lá em Mateus 5:31, 19:7 e Marcos 10:4. Jesus vai citar essa passagem aqui acerca do divórcio. 36. Leis de caráter humanitário, 24, de 5 a 22. Por exemplo, só para citar uma lei para vocês. 24:5. O recém-casado não deveria ir para a guerra. Ele tinha um ano, por assim dizer, um ano sabático. Recém-casado, ele não ia para a guerra. Ele ia aproveitar, desfrutar do que nós chamamos hoje de lua de mel no casamento. Então, leis de caráter humanitário. 37. Leis sobre justiça. E aqui são duas, né? Sobre os açoites, que não deveria passar de 40 açoites, sobre o boi, sobre o levirato e sobre os negócios. Pesos e medidas justos. 25, de 1 a 16. 38. A ordem para destruir os amalequitas. 25, de 17 a 19. 39. As primícias e os dízimos da terra. 26, de 1 a 15. E, finalmente, 40, chegamos no final do segundo discurso, exortação à obediência. Vejam, mais uma vez eu deixei a palavra obediência sublinhada, porque é a ênfase do segundo discurso. Obedeçam a Deus. 26, de 16 a 19. Muito bem, terceira parte. O terceiro discurso de Moisés. Escolham o que vocês querem. Então, nós já vimos no primeiro discurso lembrem-se do que Deus fez. Segundo discurso, obedeçam a Deus. Terceiro discurso, capítulos 27 a 30, escolham o que vocês querem. Vejamos os pontos da terceira parte. 1. A cerimônia de promulgação da lei nos montes Ebal e Gerizim, capítulo 27. Capítulo 27, a partir do versículo 11, nós vemos uma série de maldições que são descritas aí, em que Moisés pega as 12 tribos, coloca 6 em cada monte, 6 no monte Ebal, 6 no monte Gerizim, e aí ele começa a partir do versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura. Aí o texto no final diz assim, do versículo 15, e todo o povo responderá, amém. Então tem, maldito que desprezar o seu pai e a sua mãe. E o povo responde, amém. Então você tem as maldições descritas aí no monte Ebal e Gerizim, capítulo 27. 2. As bênçãos e os castigos da aliança, capítulo 28. Esse é o maior capítulo do livro, tem 68 versículos, mas nós podemos dividi-lo basicamente em duas partes. Na primeira parte nós temos as bênçãos decorrentes da obediência e na segunda parte as maldições ou os castigos da desobediência. O que me chama a atenção em Deuteronômio 28 é que nós temos, se nós tivermos 10 bênçãos, nós temos o triplo de maldições, teremos 30. Eu não contei exatamente, mas é mais ou menos o triplo. Se nós tivermos 5 bênçãos, teremos 15 maldições. Se tivermos 10 bênçãos, teremos 30 maldições. E o capítulo 28 de Deuteronômio é extremamente importante. Deixa eu dizer algo ousado aqui. Deuteronômio 28 resume praticamente todo o Antigo Testamento. Até o final, até Malaquias 4, nós vamos ver o desenrolar se Israel cumpriu ou não Deuteronômio 28, ok?
Então, as bênçãos e os castigos da aliança. 3. Deus faz nova aliança com o povo. Vai de 29:1 a 30:14. 4. O chamado para uma decisão. Isso aqui eu quero ler com vocês, vale a pena a gente ler, porque aí nós vamos ver a palavra-chave aqui, que é escolham. Escolham o que vocês querem. E o texto vai dizer, vida ou morte, bênção ou maldição. Então, veja aí, por favor, capítulo 30, versículos 15 a 20. Diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então, basicamente, no versículo 15, nós estamos vendo que nós poderíamos substituir essas palavras por escolha. Escolham o que vocês querem. Versículo 16. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje, te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Veja que interessante no versículo 19. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a nossa palavrinha aqui. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Veja que está muito claro no versículo 19 a ênfase do terceiro discurso. Vejas, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí você tem a nossa palavrinha-chave, escolhe. Escolham o que vocês querem, é o resumo do terceiro discurso de Moisés. Quarta e última parte. Nós já terminamos muito rapidamente, por conta do tempo, os 3 discursos. Agora nós vamos finalizar, fechar o estudo aqui, falando sobre o final do ministério de Moisés, capítulos 31 a 34. Vejamos os pontos da quarta parte. Primeiro, a sucessão da liderança para Josué, a leitura da lei e a futura rebeldia de Israel. 31, de 1 a 29. Vamos ver aqui, vamos fazer a leitura bíblica de Deuteronômio 31, de 1 a 8, diz assim. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Agora veja, Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué
e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, nós percebemos aqui a sucessão da liderança para Josué. 2. O cântico de Moisés, já no final da vida, 31:30 a 32:47, ele vai cantar, louvar e adorar ao Senhor. 3. Moisés vê a terra de Canaã do Monte Nebo. Ele vê, mas ele não vai entrar. 32, de 48 a 52. 4. A bênção de Moisés. Isso está no capítulo 33. Você pode conferir aí na sua Bíblia. 29 versículos o capítulo tem. E nós vemos claramente a bênção de Moisés sobre as tribos. Ele vai citando o nome de cada uma das 12 tribos. 5. A morte de Moisés, capítulo 34. Talvez você esteja perguntando, Moisés, ele tinha 120 anos, quem escreveu sobre a morte de Moisés? Não pode ter sido ele, obviamente. Nós não sabemos exatamente quem escreveu sobre a sua morte. É possível que provavelmente tenha sido Josué. Josué vai dar continuidade à obra, mas o capítulo 34, que fala sobre a morte de Moisés, ele não poderia, obviamente, falar sobre a sua própria morte. Então foi Josué, provavelmente, ou alguém ligado ao povo, talvez o sumo sacerdote Eleazar, nós não sabemos ao certo, mas com certeza não foi Moisés escrever como eu morri, né? Então, não é possível. Vamos lá. Eu não saberia escrever como eu vou morrer, né? Por exemplo. Leitura bíblica. Vamos ler aqui sobre a morte de Moisés e aqui a gente encerra. Capítulo 34, versículos 5 a 7. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O versículo que nós começamos, eu quero ler novamente, 34:7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Morreu bem, morreu forte, com 120 anos de idade. Muito bem, meus irmãos, nós finalizamos assim. Esse era o panorama bíblico de Deuteronômio. Eu sei, é muita coisa, muita informação, mas eu peço que você assista, que você reveja, vá pausando o vídeo. Você pode ir anotando os tópicos, todos eles. Se você quiser, você pode mandar uma mensagem que eu mando para vocês os slides, todos os slides do estudo de hoje de Deuteronômio. Então, esse é o panorama bíblico do 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Próximo estudo, na semana que vem, se Deus quiser, nós estudaremos o livro de Josué. A gente lembra da musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Mas isso é assunto para a semana que vem. Por ora, eu quero encerrar o estudo de hoje convidando você para que nós oremos mais uma vez, agradecendo a Deus pelo estudo bíblico ou pelo panorama bíblico que tivemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por estudarmos a Tua palavra, como ela é rica e preciosa. Obrigado pelo livro de Deuteronômio, tão rico, 34 capítulos, tanta coisa, tanta informação, em que Moisés fala a lei pela segunda vez, que Moisés a repete para uma nova geração, para os filhos daqueles que saíram do Egito, para que eles pudessem obedecer a Deus, para que eles pudessem se lembrar do passado, para que pudessem obedecer no presente e escolher a viver o futuro de uma maneira que agradasse ao Teu nome.
Obrigado pela vida do teu servo Moisés. 120 anos, uma vida servindo ao Senhor, andando nos teus caminhos. Ó Deus, te louvamos pelo livro de Deuteronômio e te pedimos, ó Deus, que essa obediência requerida lá esteja presente na nossa vida. Nós não apenas conheçamos a tua palavra, mas que nós a obedeçamos, nós a coloquemos em prática na nossa vida para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe. Você tenha um bom restante de noite, um bom restante de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.